Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A gente continua aqui falando sobre a parte que afeta a lei penal no tempo. E aí nós tínhamos aqui começado no bloco anterior, falamos então sobre a questão de algumas hipóteses, né, de aplicação da lei penal no tempo. A novatio legis incriminadora, ou seja, aquela lei nova que incrimina um fato que até então não era criminoso. Essa novatio legis incriminadora retroage ou não? Não, não é isso? Não retroage, porque a lei que retroage é aquela que é mais benéfica para o réu. Falamos também da novatio legis impeius, ok? Que é aquela lei nova que prejudica o réu de alguma maneira, essa também não retroage. E falamos da lei penal benéfica, ou seja, novatio legis in melius ou lex mitior, que é aquela lei nova que de alguma maneira beneficia a gente de alguma forma, seja reduzindo a pena, seja trazendo algum benefício que antes não existia para esse comportamento previsto como crime. Agora eu quero trazer para você um outro instituto que a OAB gosta bastante, que é que nós chamamos de abolitio criminis. A abolitio criminis, vem cá comigo, ó. Abolitio criminis. A abolitio criminis, ela tem previsão aqui no artigo 107, inciso 3 da Constituição. E ela significa o quê, né? O que é abolitio criminis? O que vem a ser abolitio criminis? É uma lei nova que surge para descriminalizar um comportamento que até então era tido como criminoso. Ou seja, antes era crime, e aí vem uma lei e fala, ó, revoga esse artigo, não é mais considerado criminoso. Ok? Isso é o que nós chamamos de abolitio criminis. A pergunta aqui eu trouxe como exemplo, né, para a gente ver, o crime de adultério, ok? Que é o artigo 240, né, que existia, né, até 2005 ele existia. Imagina então aqui a seguinte situação, deixa eu pegar aqui. Digamos que o marido, vou pegar aqui então a situação do marido, chegou em casa, peraí, o marido chegou em casa e pegou a esposa com outro cara, ok? Pegou a esposa com outro cara. Tá aqui então. Tá descabelada, né? Aqui tá o lençol, aqui as perninhas dela. E aqui ela tava com outro na cama. E ela pegou então o marido, aliás, o marido pegou ela com outro, deixa eu só dar umas... Aí. Borrada aqui, eu tava com a boca toda borrada, ok? E aí acontece o seguinte, o marido então pega ela lá com outro, ok? E aí, gente, ou seja, ele estava sendo traído, né? Ou o adulto, né? Sofrendo adultério. Ela era uma adúltera, estava traindo ele. E aí, pessoal, a pergunta aqui é a seguinte, existia o crime do 240 do Código Penal. Tinha que esse crime aí, digamos, então, que foi... Ela estava sendo processada por o crime de adultério, tá bom? E aí, beleza, veio 2015 e acontece o quê? Esse artigo 240 é revogado lá pela Lei 11.106 de 2005, né? Tá bom? Lá naquela época, então, houve a revogação. O que vai acontecer aqui com relação a ela? Com relação a ela, o processo que estava correndo contra ela vai ser o quê? Extinto. O processo acaba, penalmente falando, ok? Então, se ela estivesse cumprindo pena já, ela seria solta. Se tivesse durante a relação processual, o processo seria extinto, seria declarada extinta a punibilidade em razão da configuração de quê? Da abolitio criminis, ok? Mas aqui você tem que atentar para o seguinte, foi a questão que já foi cobrada na prova. A abolitio criminis, ela apaga os efeitos penais, mas não apaga os extrapenais. O que isso significa, Santos? Significa que, por exemplo, digamos que penalmente ele não vai poder fazer mais nada com ela, porque realmente o fato deixou de ser criminoso.
mas ele ainda pode, na esfera civil, esfera extrapenal, buscar uma indenização pelo prejuízo experimentado em razão da traição que ele sofreu, ok? Em razão dela. Aí eu tenho aqui essa possibilidade de efetivamente termos um processo civil buscando uma indenização. Então, isso é uma questão importante a gente lembrar. A abolício criminis, ela tem o condão de apagar os efeitos penais, entretanto, não apaga os extrapenais, ok? Atenção para essa observação, né? Essa é uma questão que é importante para a gente aqui. Vimos, então, essa questão da abolício criminis. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de abolício. Não há. Mas a última coisa só é que a abolício criminis, ela funciona como o quê? Como causa de extinção. É causa... Já está aqui, né? Eu já tinha botado. Peraí. Ela é causa de quê? De extinção da punibilidade, certo? Ó, causa... Está no artigo 107, inciso 3, ela é causa de extinção da punibilidade. Acaba com o direito de punir do Estado, ok? Penalmente falando, né? A parte extrapenal, perfeitamente possível, não tem problema algum, tá bom? Pegou isso? Agora eu quero falar com você sobre uma outra questão, que essa questão aqui já foi cobrada também na prova algumas vezes, e as pessoas eu vejo que ficam confusas. Mas vendo aqui a aula com a gente aqui no CERC, você não vai ficar. Eu tenho o seguinte, que é a aplicação da lei penal no tempo em relação ao crime permanente e ao crime continuado. Vamos lembrar aqui, primeira coisa, o que é um crime permanente? O crime permanente é aquele crime que se consuma em um determinado momento, entretanto, seus efeitos se prolongam no tempo. Ou seja, essa consumação, ela se protrai, ela se prolonga no tempo por vontade do agente criminoso. Então, quando eu falo em um crime permanente, ele se consuma no momento, mas essa consumação se prolonga no tempo por vontade do próprio agente criminoso. Ok? Vamos dar um exemplo disso? Eu posso colocar aqui como exemplo de um crime permanente o crime de sequestro ou o crime de extorsão mediante sequestro. O que é o crime de sequestro? Quando o indivíduo tira a vítima da sua esfera habitual de locomoção e priva ela da sua liberdade, né? Bota ela ali privada da liberdade. Quando é que se consuma o sequestro? No momento do sequestro. Mas enquanto a vítima permanecer em cativeiro, o crime está também se consumando. Eu posso, inclusive, prender a pessoa em flagrante nesse momento. Agora, a outra situação é a seguinte. E o crime de extorsão mediante sequestro? Vamos ver aqui. O crime de extorsão mediante sequestro, acho que eu botei, só trouxe a súmula. O crime de extorsão mediante sequestro, uma coisa importante para a gente lembrar aqui. O crime de extorsão mediante sequestro, como é que ele funciona? Primeira coisa, né? O que é o crime de extorsão mediante sequestro? O agente sequestra a vítima com o intuito de obtenção de um valor como condição do resgate. Primeira coisa, a extorsão mediante sequestro é um crime formal, ou seja, ele se consuma no momento ali do sequestro. Não, a consumação não ocorre quando ele obtém o resgate, mas sim no momento do sequestro. O crime se consuma nesse momento. Se por acaso ele obtiver a vantagem, né, o resgate, e essa obtenção do resgate é o que nós chamamos de exaurimento, que é a obtenção de todo mal pretendido, todo mal desejado pelo agente, e a repercussão disso na hora ali, da questão prática, é na hora da sentença, que o juiz vai aplicar uma sentença maior, né, a pena base vai ser aumentada em razão do exaurimento. Mas então, a extorsão mediante sequestro se consuma no momento do sequestro. Além de ser um crime formal, ele é um crime permanente. Então, enquanto a vítima permanecer em cativeiro, o crime também está se consumando. Fechado isso? Beleza? Ok. Vamos ler então aqui, aí eu vou trazer um exemplo, a gente explica isso, tá? Ó, olha o que acontece aqui pela súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Entendeu isso? É meio enrolado, né? Mas vamos botar, eu vou fazer um desenho aqui e vou explicar de novo esse enunciado, essa súmula do STF, que aí vai ficar, ó, facinho para você. Vem comigo, ó. Vamos colocar aqui um exemplo. Imagine o seguinte. Deixa eu botar aqui a nossa linha. Seguinte, ó. Aqui vamos botar aqui a lei X, tá bom? Aí vamos colocar que a pena de sequestro fosse aqui de 7
a 10 anos, tá? Estou inventando. Não lembro de cabeça que é a pena do sequestro, da extorsão mediante sequestro. Beleza, a vítima foi sequestrada aqui. Foi colocada então, vou botar ela aqui. Botar. Ok? Foi sequestrada, tá lá em cativeiro. E aí, beleza. Foi sequestrada aí com essa pena de 7 a 10, tá bom? Durante o sequestro dela, durante o período, né, em que a vítima está em cativeiro, vem uma lei nova, a Lei Y. E aí essa lei nova passa a colocar a pena que antes era de 7 a 10, passou a ser de 11 a 20 anos. Ok? De 11 a 20 anos. E aí, pessoal, depois que essa lei entra em vigor, algum tempo, né, alguns dias depois que a lei entrou em vigor, a polícia descobre o cativeiro e solta a vítima. Estava lá toda descabelada, mas feliz, né, porque foi salva. Ok? E aí ela foi solta aqui do cativeiro e os agentes foram presos, né? Os criminosos foram presos. Vou botar só um criminoso. O criminoso foi preso, tá bom? E aí eu pergunto para você o seguinte, aqui é a questão. Nesse exemplo, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos botar aqui a sentença, tá? A pergunta é, na hora da sentença, qual vai ser a pena que o juiz vai aplicar para esse criminoso? Vai ser a pena de 7 a 10 ou vai ser a pena de 11 a 20? Entendeu? Pela súmula, vamos voltar aqui na súmula. Olha lá, ó, a lei penal mais grave, vamos ver aqui comigo? Ó, deixa eu mudar a cor. Ó, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente, a gente está falando permanente, se a sua vigência, a vigência da lei mais grave, é anterior à cessação da permanência. Quando é que a permanência cessou? A permanência cessou aqui, não cessou? A lei mais grave era anterior à cessação da permanência, né? A lei nova mais grave começou a vigorar aqui e a permanência só cessou aqui, ó, quando a vítima foi libertada do cativeiro. Quando a vítima foi libertada, qual era a lei que vigorava? A lei imediatamente anterior que vigorava no momento. Era a lei mais grave, de 11 a 20 anos. Então, o que acontece? O crime se consumou aqui, no momento do sequestro, mas como a vítima permaneceu em cativeiro, o crime estava em consumação ainda sob a vigência da lei Y, que era mais grave. E aqui, ó, é que a permanência parou. E aí eu vi o seguinte, o crime começa aqui, mas continua aqui também sob a vigência da lei mais grave. Eu aplico, então, essa última lei. Então, a regra é, se eu falar em crime permanente ou em crime continuado, o que eu tenho que ver? Qual era a lei que vigorava no momento em que a permanência acabou. Nesse caso, por ser lei mais grave, aplica ela. Se fosse uma lei mais benéfica, Sandro, também aplicaria ela. Eu aplico a lei que existia no momento ali, antes da cessação da permanência. Ok? É isso que eu vou fazer. Não vai ter mistério aqui. É isso que a gente vai ter que fazer aqui. Fechou? Agora, outro tema que eu quero colocar, vimos então esse aqui. Agora eu quero colocar o seguinte, que é a lei excepcional e lei temporária. Vamos falar aqui o seguinte, ó. Quando eu falo em lei excepcional e lei temporária, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. O que é uma lei excepcional e o que é uma lei temporária? A lei excepcional é aquela lei que entra em vigor para regulamentar uma situação excepcional, uma situação fora da normalidade. Qual vai ser o tempo de duração de uma lei penal, de uma lei excepcional? O tempo de duração é o tempo em que a excepcionalidade que originou essa lei se mantiver. Enquanto continuar a situação de excepcionalidade, continua a vigorar a lei excepcional. Terminou a excepcionalidade, a lei excepcional é automaticamente revogada. Fechou? Agora, e uma lei temporária? A lei temporária, eu digo que é aquela lei que tem um prazo de validade. Como assim, Sandro? Ou seja, normalmente, isso você já sabe desde a faculdade, que uma lei, né, quando é criada, entra em vigor, ela vai durar quanto tempo? Eternamente, até que surja uma nova lei que a revogue, não é isso?
Normalmente, quando uma lei entra em vigor, eu não sei quando ela vai perder a sua vigência. Só quando surge uma nova lei que a revogue. Mas na lei temporária não é assim. Na lei temporária, quando ela entra em vigor, já vem dizendo quando ela será revogada. Ela tem prazo de validade pré-estabelecido no próprio corpo da lei. Tanto a lei excepcional quanto a lei temporária, quando nós falamos aqui em situação de lei penal, né, excepcional ou lei penal temporária, elas são leis penais, elas são leis mais gravosas. Por quê? Porque elas querem evitar a prática de certos comportamentos, inibir a prática de certos comportamentos durante a situação de excepcionalidade ou durante essa situação ali temporal, ok? Então, elas são leis mais graves. Mas apesar de serem leis mais graves, elas possuirão ultratividade. Como assim, Sandro? Justamente para manter o poder coercitivo dessas leis. Imagina que se surge uma lei excepcional para uma situação excepcional, e aí o indivíduo sabe que quando acabar a excepcionalidade volta a lei mais benéfica, então vai aplicar para mim ela de qualquer jeito, a lei mais benéfica. Se isso fosse a regra, se eu pudesse aplicar dentro de uma lei excepcional e uma lei normal a lei mais benéfica, isso perderia a eficácia de evitar a prática do crime pelo indivíduo durante a situação da excepcionalidade. Então, a lei excepcional e a temporária gozam de ultratividade. Eu vou exemplificar isso aqui, vai ficar melhor, tá bom? Para a gente entender. Então, nós já vimos essa hipótese. Imagina, então, aqui o seguinte. Vamos pegar um exemplo? Vou pegar aqui, ó. Eu tenho... Então, vamos colocar aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui um lei X, tá? Nosso Código Penal, que tem um crime lá, que é um crime que a gente tem no Código Penal, que é o crime de envenenamento de água potável, tá? Digamos que a pena desse crime seja uma pena de 6 a 10 anos. 6 a 10 anos, tá? Beleza, 6 a 10 anos. Só que aí surge uma situação de escassez de água, uma situação excepcional, e aí o Legislativo Federal faz o quê? Cria uma lei excepcional. Então vamos botar aqui. Lei excepcional penal e fala o seguinte, ó, agora quem envenenar água potável dentro dessa situação de escassez de água, a pena será uma pena de 12 a 20 anos. Ok? E aí o sujeito vem aqui durante a vigência da lei excepcional e envenena esse aqui era veneno, ele envenena a água potável, ok? Envenena a água potável nesse período aqui de escassez de água, nesse período de vigência da lei excepcional. Ok? E aí o processo dele está correndo, ele foi já denunciado pelo MP, foi recebida a denúncia, durante o trâmite processual, vem uma lei e fala, perdão, durante o trâmite processual acaba a situação de escassez, volta tudo à normalidade, e aí nós temos o retorno da lei mais benéfica, de 6 a 10. E aqui eu tenho a sentença. A minha pergunta aqui é, qual vai ser a pena aplicada aqui nesse momento? Né? O juiz vai aplicar qual pena? Vai ser a pena de... Vou pegar ela aqui. Vai ser a pena de 6 a 10, porque é mais benéfica? Ou vai ser a pena de 12 a 20? Nesse exemplo, como ele praticou a conduta sob a vigência da lei excepcional, e ela tem ultratividade, ainda que seja mais grave, é ela que vai ser aplicada para todos os fatos praticados sob a vigência da lei excepcional. Então, ele não envenenou água potável, que tinha a previsão de uma pena mais grave pela lei excepcional, então vai ser essa pena que vai ser aplicada, mesmo que já tenha sido revogada, acabada a situação de excepcionalidade. Todas as pessoas que envenenaram água potável sob a vigência da lei excepcional continuarão lá na frente a receber a incidência dessa lei, ainda que já tenha acabado a excepcionalidade. Por quê? Justamente para poder manter o poder coercitivo de uma lei excepcional, que é mais grave e que visa inibir a prática de condutas durante a situação de excepcionalidade. E a mesma coisa em relação à lei temporária. Agora, claro que isso é uma situação que foge ao normal. Nós sabemos que a retroatividade é benéfica e a ultratividade é benéfica. A gente tem uma OBS aqui que é justamente em relação ao excepcional e à lei temporária.
Em relação à lei excepcional e à lei temporária, nós temos aqui, em qualquer uma dessas duas possibilidades, essa situação de manutenção da aplicação, tanto da lei excepcional quanto da lei temporária, para todos os fatos que foram praticados durante a sua vigência, ainda que o julgamento só seja depois, quando essas leis já tiverem sido revogadas. Seja porque acabou a excepcionalidade, seja porque já ultrapassou o prazo da lei temporária, mas ele não praticou lá na época em que vigorava, então está sendo julgado só agora? Ah, tudo bem, agora é uma lei mais benéfica, mas não é essa lei que eu vou aplicar a lei da época. Ok? Por quê? Porque a lei excepcional e a lei temporária, de acordo com o artigo 3º do Código Penal, possuem o quê? Ultratividade penal, ok? Ainda que seja mais grave, ok? Atenção para isso. Ok? Atenção para essa situação, ainda que seja para isso. Fechado? Agora, vamos falar aqui um pouco sobre a questão do tempo do crime, gente. Com relação ao tempo do crime, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber quando é que o crime aconteceu. Quando o crime é considerado praticado, né? Isso também a OAB já perguntou diversas vezes, afirmando, né, ou perguntando. Em relação ao tempo do crime, a pergunta é: quando o crime aconteceu? Quando o crime é considerado praticado? Dentro dessa questão, nós temos aqui algumas teorias. Vamos cá comigo, ó. Nós temos as seguintes teorias, ó. Vamos ver aqui comigo. Vou pegar aqui, ó. Ó. Nós temos aqui a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade. O que a teoria da atividade fala? Pela teoria da atividade, o crime é... São 3 teorias, eu vou dizer qual é o que o Código Penal adota, ok? Pela teoria da atividade, significa o quê? Que o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Não importa para mim o momento do resultado, ok? O crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Já pela teoria do resultado, o crime é considerado praticado no momento do resultado, no momento da consumação, no momento do resultado. Ok? Já pela teoria mista ou da ubiquidade, ela prega o quê? Que o crime é considerado praticado tanto no momento da ação ou omissão, quanto no momento do resultado. Ok? Agora, gente, qual é a teoria que o Código Penal adotou em relação ao tempo do crime? Vamos ver comigo? Em relação ao tempo do crime, nós temos aqui previsão no artigo 4º do nosso Estatuto Repressivo, nosso Código Penal, que diz o seguinte, ó: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Então, significa o quê? Que nós adotamos qual teoria em relação ao tempo do crime? De acordo com o artigo 4º, nós adotamos a teoria da atividade, ou seja, o crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão. Agora, cuidado para uma questão aqui, tá? Normalmente eles misturam, eles gostam de fazer o seguinte, ó: fulano praticou um crime de extorsão mediante sequestro. E quando ele sequestrou a vítima, ele era menor de idade. Durante o sequestro, ele atinge a maioridade, ok? E aí a pergunta aqui é a seguinte: eles botam lá, fulano é imputável ou não é imputável nesse exemplo, né? Ele é menor de idade, na data do crime ele era menor e, portanto, a competência é da vara da infância, ele é inimputável, né? Porque na época do fato ele era menor. E aí? Aqui você tem que ter muita atenção. Por quê? Quando a gente fala nessa questão do tempo do crime, realmente a gente adota a teoria da atividade, o crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão. Mas cuidado quando for crime permanente. Se for crime permanente, o crime se consuma mesmo. Então, por exemplo, nesse exemplo de uma extorsão mediante sequestro, quando ele começou o ato, ele era menor de idade. Quando ele começou, ele era inimputável, porque ele era menor de 18 anos. Mas, durante o sequestro, por ser um crime permanente, ele atingiu a maioridade. Então, ele continuou praticando o crime agora como maior de idade. Então, nesse exemplo, ele é imputável. Ok? Cuidado com essa questão. O crime... A teoria adotada em relação ao tempo do crime é a teoria da atividade, mas se eles botarem, e eles gostam de botar isso, um crime permanente, o crime começa num momento e termina num outro, né? E aí você tem que ver o seguinte: se ele começou menor de idade, mas durante a consumação, durante a permanência, né, da consumação, ele adquiriu maioridade, ele é imputável, ele vai responder pelo crime praticado, porque ele continuou cometendo o crime já maior de idade, já imputável. Beleza? Então só cuidado com esses detalhes, ok?
Então, a gente adota aqui a teoria da atividade, né? Já vimos isso. Eu quero botar aqui o seguinte para você. Nessa situação agora, finalizando aqui, né, em termos da nossa aula, nós temos aqui, você vai conhecer mais sobre isso também durante as nossas outras aulas, para a gente tornar o direito mais leve, nossa aula mais leve, mais divertida, e para você poder fixar com mais facilidade o conteúdo dado, nós temos aqui o quê? Uma das formas que eu vou utilizar para vocês, do jeito legal de estudar direito, são as paródias jurídicas. Então a gente vai ter aqui videoclipe, vai ter música ao vivo aqui no Gogó, tá bom? Para você aprender. E lembrando que você vai poder, agora a gente vai cantar aqui uma paródia, que é a paródia da, vamos ver aqui, é a paródia da Lei Penal no Tempo, ok? Que é a paródia Emoções do Roberto Carlos, certo? Para todos, a gente tem todos os estilos aqui. Então, vamos fazer tipo um videoquezinho aqui agora, você vai acompanhando a letra comigo, beleza? A gente vai cantar ao vivo com você. Lembrando que você pode fazer o download de todas essas paródias gratuitamente no meu site, sandrocaldeira.com. Você vai lá, rola a tela para baixo, vai encontrar lá a parte Cantando Direito Penal, clica lá, e aí você pode fazer o download de todas as músicas, inclusive a capa da música, né? Ok? Beleza? Então vamos lá? Vamos cantar comigo aqui. Atenção, hein? Deixa eu mudar, deixa eu ver se tá vermelho. Tá. Vamos lá então. Atenção. Quando eu estou aqui, vivendo esse grande momento, cantando para vocês sobre a lei penal no tempo, falando em norma penal, como regra não retroagirá, só voltando então no tempo para o réu beneficiar. Da mesma forma, a norma penal não pode ultragir, mas para beneficiar, aí sim ela pode ir. Refrão, eu sei que isso é regra, mas tem exceção. A lei temporária e excepcional, ainda que seja mais grave, sempre terá outra atividade. Quero ouvir mais uma vez. Eu sei que isso é regra, mas tem exceção. A lei temporária e excepcional, ainda que seja mais grave, sempre terá outra atividade. Fechou, galera. Espero que tenham gostado. Lembrando, então, falo de novo, que essa e muitas outras paródias você encontra lá no meu site, sandrocaldeira.com. Baixa lá, né, para o Cantando Direito Penal. Rola a tela para baixo, Cantando Direito Penal. Você vai encontrar lá, então, todas as paródias. Tem videoclipe de muitas, com áudio, né? E tem também só o áudio que você pode baixar de todas elas. Você vai baixar um arquivo zipado. E logo, logo vai ter também o quê? No Spotify, novidade, hein? Tá bom? Valeu, galera. A gente se encontra no nosso próximo bloco, nossa próxima aula. Foco na missão e até lá.